Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede a todo entendimento, esteja com você e também com a sua casa e com a sua família. Eu sou Edmilson Silva, estou sempre por aqui fazendo missões, levando a palavra de Deus aos corações sedentos, aos corações famintos, que gostam de ouvir a palavra do Senhor. Afinal, a palavra de Deus é alimento para as nossas almas, não é? E eu trouxe para a nossa meditação, nesta oportunidade, um dos salmos mais importantes da Bíblia Sagrada, que é o Salmo de número 73, que nos traz lições maravilhosas e muito importantes para a edificação das nossas vidas com Deus. O Salmo 73 é um dos salmos verdadeiramente mais profundos e existenciais da Bíblia. Foi escrito pelo levita Asaf. Ele trata de uma crise de fé vívida ou uma fé vivida por alguém, né, que tinha conhecimento de Deus, mas que não era um conhecimento, né, detalhado a respeito do Deus Todo-Poderoso, e não tinha aquela reflexão a respeito de quem Deus era, né? E acabou observando a prosperidade das pessoas em sua volta, que a Bíblia chama de ímpios, e a aparente inutilidade da fidelidade a Deus. É um texto muito humano, que começa com dúvidas e indignação, mas que termina com renovação espiritual e confiança em Deus. A estrutura deste salmo eu quero trazer de forma resumida para vocês que acompanham o meu canal. Se você quiser abrir a Bíblia aí no Salmo de número 73 para me acompanhar, é recomendado, é muito bom, tá? O versículo número 1 fala a respeito da declaração inicial da fé daquele homem, que diz: com certeza Deus é bom para Israel, para os puros de coração. O salmista começa afirmando uma verdade que ele intelectualmente tinha, que Deus é bom, mas logo revela que seu coração está abalado por aquilo que ele vê. Eu acabei de falar que a prosperidade seria a prosperidade das pessoas em sua volta. O versículo número 2 até o versículo de número 14 vai falar a respeito da crise da fé e também da inveja que ele permitiu que nascesse em seu coração. Ele falou o seguinte: os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, ao ver o que? A prosperidade dos ímpios, das pessoas que não temiam a Deus. Neste texto, Asaf confessa que quase perdeu a fé. Ele observa que os perversos vivem com saúde, com riqueza e sem preocupações. Enquanto isso, ele, né, que buscava viver corretamente, sofria e muito. E isso acabou gerando inveja e confusão e também desânimo no coração daquele homem. Por isso que esse salmo ele é muito importante e nós precisamos lê-lo, né, com muita dedicação. Dos versos de número 15 ao 17, ali vai mostrar a virada no santuário de Deus. Ele começa a ter mais consciência daquilo que Deus representaria em sua vida. Ele falou o seguinte: até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino deles. Ele estava lá com inveja das pessoas, que ele prospera, comprou um carro, uma casa, se fosse no dia de hoje, né? Bom emprego, dinheiro na conta. Mas aí ele acabou entrando na casa de Deus, no santuário de Deus. A Bíblia não vai dizer se é uma casa física, um templo, ou simplesmente ele entrou na presença de Deus, e ali Deus começou a mostrar no seu íntimo, no seu âmago, estas realidades, não é? Ele diz: o ponto de virada ocorre quando o salmista entra no templo, lugar de adoração,
encontro com Deus. Lá ele muda de perspectiva. Entende que a prosperidade dos ímpios é passageira e o juízo de Deus é certo para as pessoas que não temem a Deus. Não é? Do versículo 18 ao versículo 20, fala a respeito do arrependimento que é necessário ter, e também a renovação espiritual pela qual passou aquele salmista. Ele falou assim, ó, quando meu coração estava amargurado, eu era como um animal irracional diante de ti. Ele falando com Deus, né? Ele falando com Deus. E ele era como um animal irracional. Quem tem esse pensamento, a Bíblia diz, tem um salmo que a Bíblia diz que o ímpio, né, pergunta quem é Deus, né? Quem é Deus? Quer dizer, as pessoas não acreditam em Deus. E ele fez uma reflexão e se encontrou como uma pessoa irracional só por ter pensado daquele jeito a respeito de Deus. Ele confessa a sua ignorância e também a amargura, e então declara com profundidade. E ele traz aqui uma declaração importante. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quando ele fala de herança para sempre, eu lembrei dos levitas, ele fazia parte, né? Todas as tribos de Israel ganharam partes, né? Heranças, terras, etc. Mas a tribo de Levi, eles não ganharam. Eles ficaram assim, poxa, todo mundo ganhando. E Deus disse, eu sou a porção de vocês. E ele acabou refletindo aqui, né? E exatamente falou isso para Deus. E Deus era a porção dele. Então não existe porção mais importante do que Deus, né? Servindo como porção para nós. Ele disse, ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, ainda que o homem natural, né? Ainda que o homem, o apóstolo Paulo chamou de homem exterior, que é o homem carnal. Ele disse, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Nos versículos 27 a 28, ele faz uma conclusão importante que é a respeito da sua nova confiança que ele adquiriu através da oração, através da busca pela presença de Deus. Quanto a mim, ele diz, bom é estar perto de Deus. Não tem nada melhor do que estarmos perto de Deus. O salmista conclui que a verdadeira segurança não está nas riquezas ou na aparência, mas em estar perto de Deus. Jesus, ele, quando estava conosco, ele disse que a segurança do homem não está nos bens que ele possui, não é? Jesus deixou bem claro. Jesus era um leitor assíduo do Pentateuco, né? Sabia tudo que estava lá. Apesar dele ter sido escritor também através do Espírito Santo, foi ele que inspirou, mas ele também lia para dar exemplo, né? Para dar exemplo. Então, ele fez esta reflexão e acabou caindo a ficha a respeito de quem era Deus na sua vida. As lições principais do Salmo de número 73, primeira é a inveja espiritual irreal, mas também perigosa que aquele homem sentia. Quando olhamos apenas para esta vida, podemos nos sentir injustiçados. Eu acredito que isso já tenha ocorrido com você, né? Você está andando na presença de Deus, está fazendo tudo certo, jejua, ora, faz solidariedade, que a Bíblia chama de esmola, né? Essa palavra eu acho muito pesada, mas a Bíblia chama de esmola, me ajuda as pessoas necessitadas, e a pessoa ali que é ruim, truculenta, não ajuda na obra, não faz obra de Deus, não ora, nada, e ele prospera, e você não prospera. Aí vem exatamente esse pensamento. 2, o santuário, que é a presença de Deus, muda a nossa perspectiva, né? Muda a nossa perspectiva. Só na presença de Deus entendemos as coisas como elas realmente são. E para isso você precisa estar, né, em posição de oração. Número 3, a prosperidade dos ímpios é temporária. A fidelidade a Deus tem valor eterno. Foi isso que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, lembra? Buscai as coisas que são de Deus. Ou buscar as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Buscar as coisas que são de cima, que são eternas e não são temporárias.
A prosperidade dos ímpios, ela passa, ela vai embora, mas a do servo de Deus permanece eternamente. Número 4, mesmo os fiéis, sem dúvida, e Deus é paciente com isso. Mesmo nós, sendo infiéis e duvidosos, Deus, ele permanece fiel. A Bíblia diz que Deus não pode negar a si mesmo, né? 5, Deus é a verdadeira herança e segurança. Se nós temos Deus, nós estamos ricos, né? E também estamos seguros. Eu sempre que falo isso aqui, eu lembro de Davi. Davi era um homem muito rico, né? O segundo grande Deus, o segundo grande rei de Israel. Ele tinha exército, tinha gado, tinha cavalo, tinha ouro, tinha prata, tinha tudo. Ele, um dia, orando, ele disse para Deus: Senhor, bem nenhum possuo além de ti. Então, a riqueza para ele era ter Deus. E isso seja também assim para conosco. A prosperidade dos ímpios é temporária, a nossa é eterna. Mesmo sendo infiéis, Deus permanece fiel. Deus é a verdadeira herança e segurança daquele que o busca. A maior recompensa do justo não é material, mas é relacional. É estar com Deus, é manter esta relação. Tem a relação, né, vertical, né, e é de um ser humano para com o outro, e tem a vertical, que é aquela relação com Deus. Bom, se você já se sentiu frustrado ao ver pessoas que não temem a Deus prosperarem, né, o Salmo 73 é para você. E também para mim, porque esse pensamento já veio na minha cabeça. Todo mundo já pensou isso. Ele não nega o sofrimento dos justos e nem a aparente vantagem dos ímpios, mas nos chama a olhar para além das aparências e confiar que Deus é justo e bom, mesmo quando a vida parece injusta, e não é. Se você for fazer um paralelo entre a importância de ter Deus, né, e as riquezas, por exemplo, eu quero trazer rapidamente aqui um exemplo para você de Ramã, né, ou Naamã, para você não confundir com o tio de Radassa, né, da rainha Esther. Então, Naamã, ele era rico, era poderoso, era um grande general assírio, mas que era doente, era leproso e não podia conviver no seio da família, ele tinha que conviver à parte, porque ele era impuro, era leproso, era doente, e naquela época a lepra era pegajosa, era transmissível. Mas em Israel tinha um cidadão que não tinha o mesmo poder bélico, né? Não tinha os bens que ele possuía, não tinha nada disso, mas que tinha Deus na vida, chamado Eliseu. E quando ele vai para receber a cura no território de Israel, ele vai ao encontro de Eliseu, e Eliseu, morando ali, vai ver que ele morava no palácio, né? Mesmo no quartinho à parte, porque estava doente. Eliseu é um casebre ali. Eliseu nem recebeu aquele homem. Quando ele recebeu a notícia: olha, Naamã está aí e está te chamando. Ele disse: não, pode dizer para ele que ele deve ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes que ele vai ficar bom. Isso até fez com que Naamã ficasse irado. E tal, será que os rios lá de Amã e Farpá não é melhor? Né? Os rios da Síria não são melhores do que o Rio Jordão aqui de Israel? E alguém teve que intervir para ele poder baixar a bola e fazer o que o homem de Deus mandava, porque o homem de Deus estava com Deus na vida, ele tinha a herança dele era Deus. Não era prata, não era ouro, não era bens, tão tal que depois de receber a cura, Naamã quis lá e dar um presente para ele, aliás, vários presentes, ouro e tal, vertes, e ele não quis, simplesmente ele não quis, porque ele já estava saciado, que ele tinha era suficiente. Era o quê? Ele tinha a herança que depois passou a ser reconhecida pelo salmista Asaf. Deus, este é a verdadeira herança. Então, jamais você deixe esse pensamento subir na sua mente, que o vizinho A, o vizinho B, comprou um carro novo, uma Hilux, comprou um Corolla, comprou seja lá que carro for, tem um bom emprego, etc e tal, curte, come sempre do bom e do melhor, porque esta é a porção dele. Mas a nossa porção não está aqui. Jesus diz: vós não sois deste mundo, assim como eu também não sou. No mundo tereis o quê? Aflições.
mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que este comentário a respeito do Salmo número 73 tenha te ajudado de alguma forma. Se você tiver gostado, você pode deixar um like, pode compartilhar com mais alguém, se inscrever no canal, fazer um comentário. Deixa Deus te usar. Se você ama a Deus, você não vai ficar parado. Na medida que você compartilha esta mensagem com outras pessoas, você se tornou um missionário, está fazendo a obra de Deus. Quando você deixa o like, você está ajudando ao nosso canal, assim como se inscrevendo, ajudando o nosso canal a crescer. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.